Lá atrás, em 2009, era eu e o Renan que fazíamos consultoria. Consultoria, processo, operacional. Ponto. Quando que vem a chave? Quando que vem a virada? Primeiro, acho que vem numa mentalidade de ambição. E aqui, quando eu falo ambição, é ambição de forma positiva, tá? Eu sei que muita gente pode, só por ouvir a palavra ambição, dar uma coceirinha ou algo assim. Ai, meus conselhos tá joando. Nossa, meu joelho tá coçando, mano. Mas aqui eu tô falando da forma mais positiva possível. Eu tenho a ambição de fazer a ForBlue ser a maior empresa do mundo. Eu tenho a ambição de eu, Alex, ser o maior empresário do mundo. Então é ter essa ambição, uma ambição genuína de crescimento, tá? Por quê? Porque daí você sabe que você não vai poder dar aula de inglês pro resto da vida. Assim como eu não poderia ficar fazendo consultoria pro resto da vida. Porque se eu ficasse fazendo consultoria pro resto da vida, eu seria consultor e não dono de uma grande empresa. É verdade. E não tem nada de errado nisso. A pessoa pode querer ser consultora para o resto da vida e não tem problema. Então acho que vai muito uma questão do que você quer. Se você não quer só ter o seu negócio e de fato ser um empresário de sucesso, bem sucedido, com várias empresas, com vários ramos e assim por diante, é isso que você tem que ter na cabeça no primeiro momento. A partir disso, que você tem isso em mente, as coisas mudam, né? O que você precisa muda. Tá, eu sou professor de inglês, eu preciso saber didática, eu preciso saber o inglês bem e lidar com pessoas. Quando eu estou falando que eu quero ter um negócio, eu preciso ter liderança, minha comunicação precisa melhorar, eu preciso saber de estratégia, eu preciso saber de finanças, eu preciso saber de investimentos. Então, o jogo muda. E aí vem essa visão de um empresário mais estratégico mesmo, tá? Quando a gente pega empresários de grande sucesso, você pode ver que eles estão olhando muito mais macro do que o micro. E todos eles, sem exceção, só conseguem crescer trazendo pessoas certas para trabalhar no seu negócio. Você só consegue se livrar do operacional quando você traz pessoas competentes para fazer o operacional e deixar você cuidar do restante. E o que eu quero dizer com isso? Aqui na ForBlue, a gente contratou pessoas melhores do que a gente para fazer determinadas coisas. Então, tem a pessoa que cuida de anúncios pagos, que é muito melhor do que eu para fazer isso. A pessoa faz consultoria hoje, os consultores são muito melhores do que eu para fazer consultoria. Então você tem que trazer as melhores pessoas para que elas façam o operacional e você se preocupe em pensar no restante das outras coisas. Uma dádiva dos ninjas. A única obrigação e a única lei para a gente do processo seletivo é ele não ser somente uma entrevista. Por quê? Porque uma entrevista você não consegue pegar o todo da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa indicou fulano. Indicou por uma razão X. Aí na entrevista você já tá meio... tal pessoa teve uma indicação, você já tá com um sentimento positivo. Então na entrevista você não tá muito pegando os pontos negativos dela, outras coisas, porque você já tá... A gente fala que você já está ancorado no bom. Quando você faz um processo um pouquinho maior, inclusive com dinâmicas, e para peão também, tá? No começo da ForBlue, a gente fazia de tudo quanto era consultoria, né? Às vezes a gente fala em algumas histórias por aí, não era só financeiro. E uma delas foi de processo seletivo. A gente fez processo seletivo para uma empresa e era para contratar um peãozão mesmo, assim, tipo peãozão. E a gente fez o processo seletivo. Dá 2 metros de altura aí, dá 3. Joga do chão. E foi engraçado que no primeiro momento do processo, tinha uma pessoa que a gente passou para a etapa da dinâmica que o dono da empresa não gostou. Falou, eu vi o currículo dessa pessoa aqui, não sei o que, não quero. Ele falou, não, relaxa, a gente viu aqui, tal, que era bacana. Durante a dinâmica, ela se apresentou como uma outra pessoa. E aí o dono da empresa gostou, inclusive foi ela que foi contratada. Por que isso é importante? Pela questão do comportamento. É na dinâmica que a gente identifica o comportamento das pessoas. Porque ela não está preparada para respostas que provavelmente ela já sabe que vão ser perguntadas, que numa entrevista todo mundo já sabe que vai ser perguntado, etc e tal. E ali ela reage em situações que ela não sabe o que está acontecendo. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? E uma coisa que eu sempre falo das dinâmicas é que o candidato, ele não pode saber sobre o que ele está sendo avaliado.
Ele acha que sabe. Mas ele não sabe. Então, por exemplo, você vai passar uma dinâmica que seja vender uma caneta, né? Acho que é uma dinâmica que todo mundo já viu. Vende essa caneta pra mim. Você não está analisando se o cara é bom vendedor ou se a menina é boa vendedora. Você está analisando como ela vai reagir àquela situação. Se ela vai reagir estressada, se ela vai reagir tranquila, se ela vai se preparar e escrever antes, ou se ela vai... Eu já sei como vender. Então você analisa tudo que envolve por trás. Por isso que a dinâmica é muito boa. Porque é pelo comportamento dela, pelas as habilidades comportamentais dela, que você vai ver se ela é uma pessoa de fato que vai ser interessada, que ela quer realmente crescer junto, o que ela quer aprender e assim por diante. E é por isso que daí se você tem uma pessoa preparada para isso é melhor, porque ela vai enxergar coisas que normalmente a gente não enxerga. Então por isso que a dinâmica é boa. Você tem que ter um período de divulgação onde o máximo de pessoas possíveis para se interessar. E aí disso você cria filtros para as próximas etapas. Então, cara, se achar sites, etc., divulga em tudo que você conseguir. Aí, depois que você tem uma base gigante de interessados, aí você começa a fazer um filtro.